O Estado é conceitualmente legítimo. Olá, eu sou Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre por que o Estado é ilegítimo. E até que uma questão bastante simples. Apesar de pessoas de alguma forma quererem complicar mais do que é necessário. Eu quero fazer parte do Estado? Não. Então o Estado é legítimo. É uma questão bastante simples. Se todas as pessoas que colaboram com o Estado, se nem todas as pessoas, na verdade, que colaboram com o Estado querem colaborar com o Estado, necessariamente ela é ilegítima. Porque ele está coagindo e obrigando pessoas por meio da força a seguir as leis dele e a, por exemplo, pagar tributos, pagar impostos, taxas para ele. E na faculdade o que a gente aprende não é nada disso. Nem na faculdade, nem na escola e muito menos estudando por aí normalmente. O mainstream de economia é pensar em taxa Selic, é pensar em inflação, é pensar em como o Estado pode controlar essas coisas. Mas o que não se percebe são problemas conceituais do Estado. Se nem todas as pessoas querem participar do Estado e elas são obrigadas a participar do Estado, ele é ilegítimo, porque ele está roubando as pessoas. É isso que é necessariamente isso. O Estado rouba as pessoas todos os dias, o Estado me rouba, o Estado rouba você que está assistindo. São poucas as pessoas que realmente querem pagar impostos e que gostam de pagar impostos e que veem que é positivo pagar impostos. Só que o problema é que essa discussão tem se deslocado, na verdade ela se deslocou há muito tempo, do fato do Estado cobrar impostos, e ela se deslocou dessa discussão para uma discussão de como o Estado pode trazer melhorias a partir dos impostos, como o Estado pode retornar isso para a sociedade, como se de alguma forma o problema do Brasil ou o problema do mundo fosse estados que não trazem benefícios e que não trazem uma contrapartida pelos impostos que eles cobram. Mas esse não é o problema. De verdade, isso não é o problema. E muito menos a coisinha do Brasil de político tá roubando, político tá roubando. Todo político é um ladrão. Via de regra, o político ele é um ladrão, o policial federal, por exemplo, ele é um ladrão. O cara que trabalha na Receita Federal, ele é um ladrão, porque eles estão roubando o dinheiro da classe produtiva da sociedade, das pessoas que realmente fazem isso aqui rodar. Tanto das pessoas que trabalham no mercado financeiro, tanto as pessoas que trabalham no mercado produtivo mesmo, elas são todas roubadas todos os dias, ao consumir bens, ao adquirir patrimônio, ao ter renda, e elas são roubadas a todo momento. Só que o problema é o seguinte: as pessoas vêm, digamos que eu pego esse baixo aqui, digamos que eu estou andando na rua com esse baixo, vou dar um exemplo rápido para explicar isso aqui. Digamos que eu estou andando na rua com esse baixo, deixa eu tampar aqui porque eu não quero mostrar a marca dele. Digamos que eu estou andando com esse contrabaixo na rua e aí chega um cara e fala: essa rua aqui é minha, você tem que me dar o baixo. E aí eu falo: tá bom, então eu vou arrodear. Mas o cara fala: não, você vai me dar o baixo e aí eu vou deixar você passar. E aí eu sou obrigado a dar o baixo, porque esse cara está armado, então ele vai me prender ou me matar ou coisas nesse sentido se eu não der o baixo para ele. E aí eu dou o baixo para ele. Percebem que o problema é dar o baixo, é ser obrigado a dar o baixo para ele? O problema é esse. Mas as pessoas acreditam, por algum motivo, por alguma lavagem cerebral absurda, as pessoas acreditam que o problema é pensar o seguinte: o que esse bandido vai fazer com o baixo? Será que ele vai me dar um sapato? Será que ele vai vender o baixo e me dar um tênis? Se ele me der o baixo e me dar um tênis, eu vou ficar feliz. Aí ele vai estar sendo um bom bandido. Ele não vai estar sendo bandido, na verdade. Ele vai estar sendo um político. E se ele não me der o sapato, aí ele é um ladrão, ele é um bandido, ele é um salafrário, ele é qualquer coisa nesse sentido. Mas o problema de verdade não é esse. As pessoas estão pegando a causa pelo efeito e elas problematizam questões muito inconsistentes, por critérios muito inconsistentes. Elas pensam: o Brasil está fazendo uma contrapartida que eu acho justa,
E aí cada um vai ter sua opinião. Não, devia investir mais nisso. Não, devia mais investir em saúde. Não, devia investir mais em segurança. Não, eu pago muito caro para isso e eu não vejo nada. Como se o problema fosse esse, mas o problema de verdade não é esse. As pessoas estão atacando um problema que não existe, em vez de ver a coisa que está na frente delas, que é essa máquina de destruição e que está obrigando elas a colaborarem. Porque por algum motivo, desde que elas são pequenas, elas são ensinadas de que o Estado é necessário, de que o Estado é bom, de que o Estado é importante e de que o Estado... e de que o problema do Estado é corrupção e coisas nesse sentido. Mas não, o problema do Estado é o Estado. O Estado é o maior problema da sociedade. E quanto mais cedo nós abolirmos o Estado e vivermos em uma sociedade que não... como é que eu posso dizer? Uma sociedade que não incentiva a violência e uma sociedade que não permite a violência como parte conceitual dela, como mecanismo, como sistema, é que nós vamos ter uma sociedade justa, que nós vamos ter uma sociedade melhor e que nós vamos viver melhor. E antes que os senhores venham comentar no vídeo que não, o que é que você faria se não tivesse Estado, e tal coisa aconteceria. Segura a bola, tá? Falar sobre ética é falar sobre certo e errado. A gente não tá aqui falando... Eu não tô nesse vídeo falando sobre economia, propriamente dita. Eu tô falando sobre ética. Porque economia tem sido usada para tentar justificar coisas que eticamente são erradas. E então, acabo que no meu canal eu vou falar bastante de ética também. Porque é uma parte da economia que eu gosto. Né? De misturar economia com ética é bastante interessante. Mas antes que você venha comentar... não, se não existisse Estado, como é que a gente ia organizar? Se não existisse Estado, como é que a gente ia fazer isso? Não importa. De verdade, não importa como seria feito determinadas coisas. E não importa se você não consegue imaginar um mundo sem Estado, se você não consegue imaginar-se fora desse sistema. Não importa para discussões éticas o que vai ou não acontecer caso façamos o certo. O que importa é descobrir o que é certo e o que é errado. E a partir disso saber o que deve ser feito. Então é tão somente isso. Não traz nada à discussão, não acrescenta nada à discussão pensar em consequências possíveis da não existência do Estado, ou da abolição do Estado, ou de uma sociedade anarcocapitalista, ou de aplicação do libertarianismo. Não importa. De verdade não importa. Quando você pega... declarações descritivas e tenta a partir delas trazer declarações normativas, ou seja, quando você pega coisas que poderiam acontecer ou coisas que acontecem e a partir disso define o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que é certo ou o que é errado, você está caindo numa falácia que muita gente cai e não conhece. Tem pessoas que são formadas em economia e fazem uma falácia naturalista. Tá? Essa é a falácia naturalista. Toda matéria de economia política que eu vejo na faculdade é falácia naturalista. Quando você fala, não, existe falha de mercado, existe monopólio natural, e a partir do monopólio natural a gente percebe que o Estado deve fazer algo, você está cometendo falácia naturalista. Você está caindo na guilhotina de Hume, porque você está querendo derivar um querer ser a partir de um ser. E isso nunca dá certo. Por quê? Saber o que é certo e o que é errado nada tem a ver com o que vai causar uma consequência positiva ou uma consequência negativa do ponto de vista subjetivo de cada pessoa. Além disso ser subjetivo, isso não acrescenta em nada. Porque o que é certo e o que é errado... Perdão, deu um problema aqui na gravação. Eu me perdi um pouco o que eu estava falando. O que é certo e o que é errado... Ah, verdade. Não acrescenta em nada. Em resumo é isso. O Estado é ilegítimo conceitualmente por conta de tanto essa construção dos impostos e das taxas e da obrigação de você fazer isso, quanto a obrigação de participar dele. Você não pode tão somente chegar em sua casa e definir, não, aqui dentro nós não seguimos a lei do Estado, nós não seguimos o Estado, nós não temos nada a ver com o Estado. Então, você não pode fazer isso de forma alguma, porque não existe propriedade privada. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas não existe propriedade privada em qualquer sociedade hoje em dia. Na verdade, talvez tenha em algum lugar ou outro, mas em sociedades em que tem Estado,
não há propriedade privada. A propriedade sempre é do Estado. Ou ele vai te cobrar impostos pela sua propriedade, ou ele vai, sei lá, invadir a sua propriedade de maneira legítima quando ele achar que é necessário. Então, você não tem propriedade privada, você é roubado a todo momento, e além disso, você é obrigado a seguir as leis do Estado. Você é obrigado a seguir leis que você não concorda e que você nunca disse que concordava. Você faz parte de um mecanismo, de um corpo maior que você nunca escolheu participar. E não venham com essas discussões de... como eu posso dizer... não é monopólio natural, é contrato social. Me lembrei. Tem essa baboseira também de que pessoas acreditam por algum motivo que quando se instaurou o Estado todo mundo fez um contrato social. Eu não tenho certeza, porque eu não estava lá, mas eu tenho certeza que eu não fiz contrato social com ninguém. Quando eu nasci eu não fiz nenhum contrato social, eu não assinei nenhum papel. Eu quero fazer parte do corpo do Estado e eu acredito nisso. Não, não há nenhum tipo de contrato social. Isso é simplesmente uma tentativa de legitimar o Estado de uma maneira completamente relativa. Você está relativizando a coerção e a destruição da riqueza e essa obrigação que o Estado nos faz, essa coerção, essa força que ele impõe acima das pessoas. E é isso. Não sei qual vai ser o próximo assunto do vídeo, mas é isso aí, é disso que eu queria falar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês discordam, deixem no comentário, mas por favor, cara, você pode me xingar, você pode falar qualquer coisa, mas por favor, não cometa falácias nos comentários, tá? Eu agradeceria bastante se os senhores não cometessem falácias nos comentários, não quisessem falar, porque se não existisse Estado, como é que você ia fazer tal coisa? Gente, estudem falácias para não serem burros, por favor. Obrigado.